Boa noite a todos. É uma satisfação enorme podermos estar aqui junto com vocês, os companheiros do Centro Espírita Fonte Viva. Então, depois de algumas dificuldades técnicas que nós tivemos na última semana, estamos excepcionalmente hoje aqui para podermos passar esta mensagem. Antes de iniciarmos as nossas reflexões para a noite de hoje, vamos fazer a nossa prece costumeira. Então, fechando os nossos olhos, buscando então o silêncio interior, o recolhimento íntimo, buscando a presença de Deus que há dentro de cada um de nós, vamos então agradecer ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos unidos pelo Teu amor. Agradecemos, Senhor, porque Tu nos abençoa, porque Tu consegue envolver-nos e continua a cuidar de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, para que ilumine toda a humanidade, envolvendo a cada um dos nossos irmãos em ondas de amor, em energias de paz e de saúde. Permanece, Senhor, com todos nós, agora e para todo sempre, que assim seja. Então, iremos hoje falar a respeito de Jesus, na condição do pastor das nossas almas, e observando como o mestre é também o timoneiro da nau em que se compõe toda a humanidade. Avaliaremos que a figura de Jesus constitui para nós este ser iluminado e entre nós está na condição não só de um irmão maior, como um orientador e um cuidador de todos nós. Observamos, de acordo com as anotações do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que este ser perfeito, antes mesmo de que o planeta Terra materialmente existisse, já se reunia com amigos no plano espiritual maior para avaliar as condições de nascimento e desenvolvimento de todos nós. Então, Emmanuel vai dizer-nos de que Jesus, recebendo a permissão de Deus, constrói com outros amigos, plasmando através das energias quintessenciadas do plano espiritual, mobilizando então o fluido cósmico universal, constituirá aquilo que mais tarde seria o planeta Terra. Estes companheiros, então, começam a calcular e pensar a respeito dos elementos, das paisagens e dos seres, então, que constituiriam o nosso globo. Diante de todo este cuidado e amor, forma-se, então, o nosso planeta. De uma explosão solar, este planeta começa a tomar forma materialmente e vai, então, conseguindo desenvolver-se da forma como nós estudamos geologicamente o nosso planeta. Mas é interessante notarmos que na condição de governador espiritual deste orbe, Jesus já tomava os cuidados necessários para que todos nós tivéssemos esta possibilidade de estar aqui. A possibilidade, então, de desenvolvermos-nos dentro dos setores da vida física. Então, este nosso companheiro cuida de nós mesmo antes de que a Terra fosse formada. Ele recebe, então, a tutela do Pai, nós, enquanto espíritos em evolução, e cuida de cada um de nós. É realmente um pastor, porquanto, recebendo do Pai esse conjunto de ovelhas, que somos todos nós, cuida de cada uma delas. Vai, então, desenvolvendo os cenários, as paisagens, os estágios onde cada um de nós poderíamos nos desenvolver e nos dar a possibilidade de estarmos hoje aqui. Então, se hoje estamos neste planeta, se hoje observamos, então, tudo aquilo relacionado aos
componentes materiais, as leis físicas e biológicas que regerão os elementos e a forma como eles se comportam dentro deste orbe, nós agradecemos a Jesus. Porque como este ser iluminado, ele então prepara cada um destes pontos para que nós possamos nos desenvolver. Então este nosso companheiro está conosco mesmo antes de que nós fôssemos. Como vai nos dizer então o evangelista João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, este cuidado de Jesus vai se demonstrar não apenas nos períodos de desenvolvimento do nosso planeta, como também depois desse desenvolvimento. É o Cristo quem vai avaliar como nós, enquanto criaturas humanas, poderíamos então nos desenvolver agora espiritualmente e colocar-nos-á em grupamentos sociais e enviará os seus companheiros do orbe mais alto para estarem conosco, para poderem instruir-nos, para nos darem as balizas necessárias para que possamos então rumar em direção ao nosso desiderato, rumar e caminhar, marchando no rumo da perfeição. Então, observemos o cuidado que Jesus tem com cada um destes pontos do nosso desenvolvimento, antes da formação da Terra, durante o desenvolvimento de cada um de nós enquanto criaturas. E não medirá esforços chegando ao ponto, então, de estar materialmente conosco. Observaremos em todas as culturas, se registradas ou não pela história, os companheiros espirituais, que na condição de seres um tanto quanto mais avançados espiritualmente do que nós, estiveram aqui reencarnando-se na Terra. E aqui estando, alavancavam o processo dos grupos, o processo de desenvolvimento destes grupamentos humanos. De alguma maneira, a história da raça hebreia vai ser muito mais documentada e estudada no nosso mundo ocidental. E nós conseguimos observar ali alguns destes grandes companheiros que estiveram desde a época de Abraão, Isaque e Jacó, como sendo os pais da raça, passando por inúmeros outros até chegarmos a Moisés, como sendo o grande legislador, aquele que daria as diretrizes para reconduzir aquela população ao vale de Canaã. E ali naquelas paisagens iria traçar os rumos para o desenvolvimento posterior, dando-nos a oportunidade de observar como nós próprios, que de alguma maneira estávamos ali ou reencarnados ou ligados àqueles companheiros, nos desenvolvemos e absorvemos os ensinamentos destes grandes personagens que estiveram ali. Então, teremos a oportunidade de verificar na história de cada um deles a presença de Jesus entre nós, enquanto criaturas humanas. Então, Jesus está presente na humanidade, mesmo antes de materialmente ter renascido, mesmo antes de materialmente estar conosco na condição deste ser que encarnou entre nós. Então, teremos ali os companheiros que se notabilizaram pelas mensagens, dando-nos a oportunidade de alavancarmos-nos no processo dessa retidão. E Jesus capitaneando a cada um deles. Observando, então, como o processo do desenvolvimento espiritual é, de alguma maneira, muito mais difícil para nós, em que teremos as condições da inteligência muito mais desenvolvidas, Jesus vem ao nosso planeta materialmente e, estando entre nós, encarnado, vai conseguir nos dar as lições adequadas e imortais para o desenvolvimento de cada um de nós. Teremos dentro dos textos bíblicos
como mais tarde em textos, palavras, atos e vivências de outros companheiros inspirados pelo Mestre, a sua presença constante entre todos nós. Observaremos que Jesus estará nessa condição, dando-nos o direcionamento adequado para o desenvolvimento, dando-nos as oportunidades de crescimento, conduzindo-nos e cuidando de cada um de nós. O processo da sua estada enquanto encarnado na Terra, retornando então a esferas materiais, vai dar-nos a oportunidade de verificar quão grande é o seu amor por todos nós. Porque não satisfazendo-se com os emissários, vem ele próprio estar conosco, partilhando destes momentos e nos dando, então, o ensejo de podermos beber na fonte dos seus próprios exemplos. Então, a vida de Jesus dá-nos reflexões adequadas para entendermos que este processo e este momento de estarmos aqui é muito valioso. Teremos as condições de ainda hoje observarmos o quanto a forma como lidava com cada um dos pequenos companheiros, os recursos utilizados para cuidar dos nossos irmãos, de nós próprios, de dar-nos exemplos como estes recursos ainda hoje continuam atuais. Então, observamos a sociedade ao tempo de Jesus, verificamos, então, o que teremos mudado. E observamos que a humanidade modificou-se muito pouco, desde aqueles momentos até os momentos atuais. Se o desenvolvimento tecnológico, científico, das condições materiais do planeta renovaram-se quase que completamente, teremos o mesmo ser humano daquela época, quase nas mesmas condições, o que requisita de nós reflexões importantes a respeito das nossas atitudes. Teremos então, à época de Jesus, os rancenianos, aqueles que estavam numa condição de párias sociais. Entre os judeus, a hanseníase era considerada uma praga ou um castigo divino, e aqueles então que possuíam qualquer uma dessas características eram considerados impuros. Nos dias atuais, observamos quantos dos nossos companheiros, possuidores ou não de infecções corporais, são ainda estigmatizados dentro da nossa sociedade. Observamos o quanto gays, lésbicas, transexuais são mal vistos dentro da sociedade. Se à época de Jesus tínhamos os samaritanos, que eram considerados também impuros por terem se consorciado entre os babilônicos e não respeitado então os casamentos intrarraciais, teremos hoje diversas situações de xenofobia dentro da Terra. Se à época de Jesus a mulher tinha pouquíssimos direitos, quase que nenhum, teremos ainda hoje as dificuldades para lidarmos com a equiparação entre os gêneros e as dificuldades, então, que enfrentam as mulheres ainda hoje dentro da sociedade, sendo inferiorizadas e menosprezadas, caladas e suprimidas dentro das suas qualidades e dentro dos seus direitos. Se à época de Jesus havia uma quantidade enorme dos gentios, aqueles que eram considerados os pagãos ou os heréticos, ainda hoje teremos os discursos teológicos voltados apenas para algumas castas, desprezando então a grande parte da humanidade, fazendo com que o discurso salvacionista esteja apenas disponível para uma pequena parcela da população. E assim percebemos que ainda hoje teremos condições muito semelhantes com aquelas vivenciadas por Jesus.
o que demonstra que o seu evangelho tem sido debatido, discutido, repetido por cada um de nós, mas tem pouco sido vivenciado. Observaremos que mesmo dentro dos arraiais espíritas, dentro dos nossos centros, das nossas casas espíritas, teremos dificuldade ainda para avaliarmos alguns quesitos em relação à tolerância, em relação à indulgência e ao perdão entre as criaturas humanas. Ainda hoje vivenciamos os processos da prática exterior, enquanto Jesus observava o quanto isso dificultava e diminuía a prática religiosa. Ainda hoje, nós, na qualidade de espíritas, observaremos os outros muito mais pelos títulos acadêmicos, pela forma como se portam, ou mesmo pelo que parecem ser em detrimento daquilo que realmente são. A proposta do Evangelho de Jesus não é menosprezar os outros, tampouco seria hierarquizá-los dentro de uma categoria que não tem efeito algum, mas de saber acolher a todas as pessoas. Então, são estes pontos do seu Evangelho que traduzem o desenvolvimento moral da humanidade, a maturidade sentimental, que falarão-nos a respeito de entendermos as criaturas e de observarmos Deus no nosso próximo, que são ainda hoje necessários para que possamos refletir e, acima de tudo, vivenciar dentro das nossas condutas. Então, o Evangelho de Jesus continua atual, porque nós continuamos repetindo os mesmos erros do passado. A sua mensagem continua sendo oportuna, porque nós não nos desvencilhamos da maioria dos vícios e das imperfeições daquelas épocas recuadas. Então, quando lemos o Evangelho de Jesus, ele terá o sabor de atualidade. Se mudaram as paisagens e os personagens, a temática continua a mesma. A essência, portanto, continua adequada para os dias atuais. É como se observássemos a mesma doença e o mesmo remédio. Mudam o paciente e o médico, muda o hospital, mas continuam sendo as mesmas. Então, teremos Jesus ainda hoje como esse médico das almas, porque carregamos as mesmas feridas nas nossas almas. Carregamos as mesmas dores, carregaremos as mesmas dificuldades relacionadas ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Ainda teremos, então, a possibilidade de avaliar o quanto a nossa ambição, o quanto esse egoísmo, orgulho, cupidez tem feito mal a cada um de nós. E observando desta maneira, poderemos raciocinar em como os termos deste Evangelho podem ser benéficos para todos nós. É ainda João Evangelista quem vai nos dizer: ele era a luz do mundo. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então, é a mensagem de Jesus, como luz do mundo que esteve entre nós e nós não o reconhecemos. Ainda hoje é oportuna a pergunta de imaginarmos que, se Jesus estivesse novamente materialmente conosco hoje, será que nós conseguiríamos reconhecê-lo entre os nossos companheiros? Será que se Jesus entrasse numa casa espírita, nós o reconheceríamos? Será que teríamos a oportunidade de ouvi-lo? Será que meditaríamos sobre as suas reflexões? Ou trataríamos também como um louco, um desvairado, como alguém que está sendo herético diante das nossas doutrinas religiosas e filosóficas? Então é preciso pensarmos, porque se ainda cultivamos os mesmos erros do passado, é bem possível que ainda não tenhamos entendido e não consigamos reconhecer a mensagem de Jesus entre os nossos companheiros. Então é importante sempre nos lembrarmos de que Jesus estará conosco. Antes da formação da Terra, durante o desenvolvimento da humanidade, mais tarde estando presentemente entre nós e deixando a sua presença depois
com vários dos companheiros que aqui estiveram encarnados e, entendendo a sua mensagem, doaram as suas vidas para que pudéssemos, então, ter estas noções da dignidade humana, termos estas noções de elevação e de enriquecimento interior. Então, inúmeros outros personagens estiveram conosco e deram-nos a tônica de podermos, de alguma forma, relancear este momento da personalidade de Jesus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai interrogar e mais tarde anotar na questão 886 qual o conceito de caridade, tal qual o entendia Jesus. E os Espíritos lhe responderão: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Este tripé do sentido da caridade, tal qual o entendia Jesus, seria muito bem o resumo da sua vida entre os seres humanos, porquanto a sua benevolência se espalhava entre todos. Não havia, então, a distinção entre aqueles que merecessem ou não. Todos somos merecedores da instrução, da luz, da luminosidade divina. Todos poderemos nos repletar com os seus ensinos. Então, verificamos que Jesus dirige-se à multidão de uma forma geral. Se em um ou outro momento é interpelado individualmente pelos indivíduos, aquele ensinamento e o móvel, então, daquela conversa não fica apenas entre os dois. Tanto é assim que observaremos estes exemplos estudando-os até hoje e perceberemos em quantas situações nós próprios não nos aplicaríamos dentro daquela situação. Então vemos o diálogo de Jesus com Nicodemos, e nós poderíamos estar ali. Observamos os diálogos de Jesus com Maria, irmã de Marta e Lázaro, e nós também poderíamos nos colocar no lugar daquela que interpela Jesus. São circunstâncias que demonstram ali um diálogo individual, mas uma lição que expande-se para a humanidade. Então, a sua benevolência, a mensagem que vinha trazer, da qual é portador e, acima de tudo, vivenciador, é a mensagem que se aplica à humanidade inteira. Teremos em Jesus este personagem que não vai diminuir as criaturas por aquilo que elas são ou pelo que elas aparentam ser. Observamos que em diversos episódios ele criticaria a hipocrisia farisaica, nem por isso deixava de ensinar nas sinagogas. Criticava, então, aos companheiros dentro daquilo que eles praticavam de errado, não a personalidade em si. Porque Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então não é a criatura que está errada, é o seu comportamento. Não é a criatura em si que deve ser morta ou extinguida, mas o seu comportamento. Então, teremos a oportunidade ali de perceber que mesmo entre aquelas criaturas que eram tidas de má vida, ou socialmente assim catalogadas, ou porque realmente tinham comportamentos equivocados, mesmo estas terão a oportunidade de receber a benevolência do Mestre. Analisamos a circunstância da mulher adúltera. Ali estamos diante de alguém que errou diante da lei. E mesmo assim, Jesus estava ali com ela e ali conversa e lhe dá a oportunidade, então, de reparar o seu erro. Dá-lhe aquele momento de acolhimento, dá-lhe aquele processo de albergá-la dentro do seu sentimento, reerguendo-a e reconduzindo-a. Então percebemos o quanto esta figura terá de sabedoria e o quanto a sua mensagem ainda hoje ecoa nos nossos ouvidos como sendo uma mensagem de vida eterna. Então é uma benevolência que se espalha entre todas as criaturas. No segundo ponto, teremos a indulgência com as imperfeições alheias. E aqui, este tema, de alguma forma, já o tratamos dentro dessas imperfeições,
verificaremos o quanto a mensagem de Jesus, trazendo esta benevolência, é também indulgente, porque observará entre os companheiros, notadamente, aqueles que ali estavam na condição dos seus discípulos, que também erram. Não eram criaturas perfeitas. Se de alguma forma já haviam amadurecido espiritualmente em alguns setores, possuíam também as dificuldades de relacionamento entre si próprios, dificuldades de relacionamento em relação à mensagem divina, em entender a mensagem do Mestre. Assim é que observamos algumas circunstâncias, não só da traição de Judas, que historicamente tem se colocado superestimada dentro dos evangelhos, mas poderemos ver a negação de Pedro. Teremos aquele outro episódio em que Jesus interpela: que vinheis conversando pelo caminho? E eles ali estavam falando sobre quem seria o maior dentro do reino dos céus. Teremos a possibilidade de observar a figura de Tomé, aquele que precisava tocar para então poder crer. Então são circunstâncias bem humanas daqueles companheiros que foram escolhidos por Jesus. E aí então nós perguntaríamos, será que Jesus escolheu errado? Não, de forma alguma a sua escolha foi equivocada. Os companheiros retratam muito bem a humanidade de todos os tempos. São como nós próprios, são estes companheiros que estarão conosco e representarão a humanidade de uma forma geral. Então, aqueles companheiros são como uma amostra da humanidade completa e estarão ali nos representando em todas as situações. E mesmo apresentando aqueles defeitos, aqueles deslizes, a mensagem de Jesus será sempre a de indulgência, de não preocupando-se com as dificuldades que os outros têm, lhes trataria sempre com a docilidade. Então, teria esta oportunidade de ser doce com cada um deles, ter este momento de doçura, de entender, então, as dificuldades que cada um deles tem, observando as arestas que ainda tinham para aparar. Verificaremos que em outras circunstâncias e diante de outros companheiros, Jesus também os trataria da mesma maneira. Então, essa docilidade no falar, essa indulgência para com as suas imperfeições, estaria entre rancenianos, estaria entre outros tantos coxos, meretrizes, que eram socialmente considerados como impuros. Eu trataria como estes irmãos, tendo esta mesma indulgência para com estas criaturas. E aí passamos então para o terceiro ponto, que é o perdão das ofensas. E este perdão poderá ser colocado de forma magnífica no momento em que, apregoado na cruz, Jesus então vai exclamar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, naquela circunstância ali, manifesta-se de uma forma mágica este perdão, mas não apenas ali. É um perdão que vai sendo observado em vários outros momentos, porque é a circunstância de olhar como os outros o ofendem, como escarnecem da sua figura e mesmo assim tratá-los com amor. Então, teremos nessa benevolência, indulgência e perdão o tripé que sustenta toda a mensagem do Cristo e que chega para nós ainda como sendo a oportunidade de reavaliarmos os nossos próprios comportamentos. Também o Livro dos Espíritos que vamos ler na questão 625, quando Allan Kardec: qual o melhor modelo e guia da humanidade que Deus tem oferecido aos homens? E eles dirão então que é Jesus. Este ser de primeira grandeza é o modelo e guia para todos nós. E nesta condição de modelo e guia, nós estaremos aqui
na condição daqueles que analisamos a sua vida para tentar nos inspirar, para tentar, através daqueles atos, da forma como se portava entre as criaturas, ter ali o comportamento modelar para seguirmos. A vida de Jesus, todo o seu evangelho, é o roteiro para as nossas próprias dificuldades. Seguindo este roteiro, estando dentro desta rota, nós todos conseguimos avaliar as possibilidades de melhora íntima. Nós teremos as condições, então, de melhorarmos-nos, as condições de transcender diante das nossas próprias dificuldades. Então estaremos aqui hoje e a nossa proposta é a proposta de transcender. É a proposta de não olharmos para trás, de independente de quais sejam as dificuldades pelas quais tenhamos passado, quais tenham sido os momentos difíceis que cada um de nós enfrentou. Apesar de todas estas coisas, trilhar um caminho diferente, fazermos escolhas diferentes para, diante dessas escolhas, então, podermos transcender. Então, é a proposta de transcendermos, é a proposta para fazermos diferente, é a proposta para traçarmos novo rumo dentro das nossas escolhas. A personalidade de Jesus será ainda esta personalidade de um homem exemplar, deste homem que é um verdadeiro líder e conduz aos companheiros. Então, não só apenas entre os 12 que ele escolheu, mas também entre os outros que o seguiam, como as mulheres piedosas do Evangelho, como a outros companheiros que, observando a sua mensagem, apaixonam-se por aquilo que o Mestre, então, tinha a lhes oferecer enquanto conceitos de inspiração, enquanto conceitos que conseguia, então, impulsioná-los para a frente. Nessas condições, teremos a personalidade de Jesus, que inspira até hoje. Diversas outras personalidades, mesmo não tendo convivido no mesmo tempo em que Jesus, lendo os seus evangelhos, observando as suas mensagens, tiveram a oportunidade de se apaixonar pelo que ele é. Tiveram a oportunidade de apaixonar-se por esta proposta e, assim o fazendo, então, transformaram as suas vidas. A proposta do Espiritismo dentro da Terra é também nos inspirar. É também dizer-nos como nós podemos nos inspirar, como nós podemos transcender, como nós podemos mudar, revolucionar as nossas trajetórias e, a partir deste ponto, então, termos o nosso momento de virada, termos o nosso momento de inflexão. É como se nós viéssemos dentro de uma horizontal e, naquele momento em que tomamos uma decisão diferente, o rumo das nossas vidas se altera e nós, então, temos este processo ascensional. Enquanto vivenciamos dentro do mundo apenas com os objetivos mundanos, apenas dentro das dificuldades, dos desafios humanos, vivenciamos na horizontalidade. A mensagem de Jesus é a mensagem vertical das criaturas que, estando no mundo, vivenciam algo diferente. É estarmos dentro do mundo, é enfrentarmos e termos os desafios materiais, mas elevarmos o nosso raciocínio até coisas que são espirituais. Vivenciar a mensagem de Jesus não significa negarmos a nossa existência material. Não significa distanciarmos-nos dos nossos afazeres e das nossas obrigações materiais. Mas, mesmo estando dentro dessas condições, podermos ter uma mente que transcende a elas.
Então é o ponto de podermos fazer a medida correta entre as nossas atitudes, entre os nossos comportamentos materiais e aqueles outros que são espirituais. Por exemplo, nós precisamos nos alimentar, precisamos atender a necessidades que são fisiológicas do nosso corpo. Então, a alimentação, a higiene, os cuidados de saúde com o nosso corpo são fatores materiais, mas não significa que nós vivamos apenas e exclusivamente para eles, como alguns dos nossos companheiros têm feito. Nós precisamos trabalhar, porque dentro do mundo existem condições sociais para o nosso desenvolvimento. Então precisamos trabalhar, mas nós não podemos viver exclusivamente para o trabalho. Não há impedimento algum em termos ou sonharmos com a nossa casa, em termos um conforto dentro das condições físicas. O que não podemos é focar todas as nossas energias apenas para isso. Observarmos que enquanto estamos na materialidade, temos uma vivência e uma essência que são espirituais. Então, vivenciamos materialmente, mas a nossa essência é espiritual. Então, não podemos deslocar todas as nossas energias apenas para os pontos materiais. Precisamos também ter os nossos momentos, termos os nossos objetivos, que são esses objetivos espirituais. Então, a mensagem de Jesus é a mensagem inspiradora, que vem dar este empurrão, alavancando-nos para as descobertas verticais, para que possamos ascender e transcender diante dos nossos próprios impedimentos. Então é esta mensagem que tem inspirado a tantos outros companheiros. É essa mensagem que consegue transformar os nossos corações. É esta mensagem que está viva e espera apenas o nosso momento de interiorizá-la, de trazê-la para dentro de cada um de nós. Para que possamos materializar estas reflexões, trazemos uma pequena história que conta a respeito de 3 famílias que moravam na mesma rua numa cidade do interior. E estas 3 famílias tiveram filhos quase que na mesma temporada. A diferença era apenas de alguns dias ou meses de um em relação ao outro. As 3 crianças nasceram e, por terem praticamente a mesma idade, morando na mesma rua, formou-se entre elas estes vínculos da afetividade. Eles se tornaram amigos, quase que irmãos, dividindo então as descobertas, as brincadeiras, as peraltices daquela vida infantil. Mais tarde, foram para a escola e quando ingressaram no ginásio, os seus pais decidiram mudá-los para um colégio de educação católica religiosa. E eles estiveram. Como este colégio era religioso, eles tiveram maior proximidade com aquelas mensagens religiosas e isso os encantou. Eles então observavam como aquelas mensagens eram mensagens diferentes. Eles já tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus e da sua vida, mas naquele contexto e naquele momento do seu desenvolvimento, como eles já eram um pouco mais moços, aquelas mensagens tomaram uma significação e um alcance muito maior. De maneira que eles ali estavam agora apaixonados pela mensagem de Jesus. Gastavam horas entre alguns autores renomados que estudaram a personalidade do mestre. Estiveram, entre outros tantos, participando às vezes de encontros e seminários para reflexionarem a respeito de Jesus. E quando terminaram os estudos, os 3 estavam a ponto de tomarem rumos na vida adulta. Eles fizeram entre si um voto, uma promessa de não se distanciarem da vida de Jesus e, de alguma maneira, tentarem aproximar-se ao máximo daqueles ensinamentos.
E assim o fizeram. Aquele que era o mais velho, então, observando aqueles pendores e tentando atender ao voto entre os três, conversa com a sua família e decide ingressar na vida religiosa. Vai estudar num seminário e mais tarde torna-se padre. Fazia discursos inspiradores nas igrejas e movimentava uma quantidade imensa de fiéis. Entre eles, então, ele distribuía os sacramentos dentro da ritualística da sua religião e assim o fazia com tal fervor que era reconhecido por todos. O segundo deles vai ter uma vida entre um emprego comum, mas tal era o seu pendor para a religião que começa a adquirir alguns livros religiosos. Mais tarde faz alguns cursos e tem a oportunidade até mesmo de visitar os lugares por onde Jesus havia passado. Toda a sua vida, então, começa a girar ao redor daquela magia e ele decide também escrever a respeito da vida de Jesus. Reúne os conhecimentos das suas pesquisas, aquilo que já havia lido, estes conceitos todos, e vai fechando-os, primeiro em alguns artigos, depois em alguns livros, e torna-se alguém reconhecido como uma personalidade que estudava a mensagem de Jesus. O terceiro deles também fazia planos para estudar teologia e assim aproximar-se da mensagem de Jesus. Mas recebe a notícia de que a sua mãe estava muito doente. Ele retorna então para a casa materna. Ali teria que cuidar dos irmãos e também da mãe. Abdica do sonho da teologia e vai cuidando dos familiares. Os irmãos acabam por crescer, vão formando-se e formando também as suas próprias famílias. Mas ele decide ficar ali para cuidar da mãe que estava muito debilitada. Como forma de entretê-la, ele a colocava numa cadeira de rodas, às vezes dentro do carro, fazia com ela pequenos passeios e ia nas casas das pessoas. Numa cidade do interior, onde a maioria das pessoas se conheciam, ele vai visitando a um e a outro. E observando as dificuldades humanas, onde chegava, tinha olhar piedoso em relação à dor do outro. Se por algum acaso visitava uma residência onde havia alguém doente, tomava os preparativos para cuidar desta pessoa. Se era possível, comprava um remédio ou então arranjava-lhe uma consulta médica. Se em outra residência havia alguém que estava sem roupas ou sem alimento, ele logo organizava entre os companheiros para poderem então minorar aquelas dores e terem a oportunidade de atender aquelas dificuldades. Se em alguma situação percebia as pessoas desorientadas ou duvidosas em relação à vida, ele tinha sempre um bom conselho. Tinha, então, a oportunidade de falar-lhes a respeito dos temas do Evangelho, dizia a respeito da vida de Jesus, se lembrava de algumas histórias do tempo da escola, daquilo que ele havia estudado, e assim então ia aconselhando as pessoas. O tempo fora se passando, a sua mãe acaba por morrer, e ele percebe que já não tinha mais estímulos para ter grandes sonhos na vida. Um dia, ele toma de um folhetim de jornal que lhe chega às mãos vindo da capital. Entre uma e outra notícia, ele vê duas colunas que lhe trazem uma nostalgia e uma energia diferente. A primeira era uma pequena nota falando de uma grande celebração religiosa que seria presidido pelo seu amigo. Aquele que antes havia tornado-se padre, agora alcançara o posto de bispo, recebia homenagens e era reconhecido como uma figura expoente dentro da sua religião. A outra notícia era um pouco maior. Falava a respeito do lançamento de um livro.
era do seu amigo, aquele que havia viajado por diversos pontos, havia lido tantos livros e agora lançava um novo fascículo a respeito da vida de Jesus. O opúsculo, então, estava ali sendo divulgado uma noite num salão muito chique, com vários convidados especiais. Ele então lê as duas notícias, lembra-se dos amigos, de como eles estiveram juntos e lembra-se da promessa. Naquele momento, de uma forma um tanto quanto amargurada, ele começa a pensar: veja só, os dois realmente cumpriram a promessa. Infelizmente eu não pude fazer o mesmo. E pensando dessa forma amargurada, ele vai cuidando dos seus afazeres. Mais tarde, dorme, deita-se para dormir e então tem um sonho diferente. Ele sonha então que estava num lugar amplo e neste lugar amplo, entre diversas pessoas, havia também anjos. Um anjo então o chama nominalmente e chamando, ele atende. Mas fica curioso o que um anjo poderia querer com ele. E pergunta: este sou eu a quem chamaste, mas eu gostaria de saber do que se trata. E o anjo lhe diz: eu vim buscar-lhe porque há alguém muito importante que gostaria de lhe parabenizar. Ele então pensa: mas quem poderia querer me parabenizar? O anjo responde: é Jesus. Ele diz: mas você deve estar de brincadeira. Jesus nunca iria gastar o seu tempo comigo, uma pobre criatura. E o anjo diz: eu estou aqui com um comunicado, um convite para você. E venho por isso lhe chamar. Vamos, está quase na hora. O homem, sem nada a entender, segue o anjo. E os dois vão até chegarem a um grande salão. Portas enormes se abrem e ele vê então um salão rodeado por inúmeros anjos. Lá à frente do salão, numa cadeira resplandecente, estava o próprio Cristo, que entre tantas outras tarefas e pessoas recebia ali aqueles a quem ele parabenizava. O anjo então pede que ele se aproxime. Havia uma fila de companheiros que estavam ali, como ele, também para serem parabenizados pelo Cristo. Ele de nada entende. Quando vai chegando-se mais próximo, ao lado do anjo que o havia convidado, ele então cita o nome dos seus dois amigos e vai dizer então: mas eles é que deveriam estar aqui, porque eles realmente que trabalharam pela mensagem de Jesus. Mal acabara de dizer e a sua vez havia chegado. Estava ele defronte do Cristo. E o Cristo, que havia ouvido aquela conversa, vai lhe dizer: os teus dois amigos realmente são almas nobres. Almas que falam de mim às criaturas. Eles levam esperança aos corações. Relembram as minhas passagens, falam entre os homens daquilo que fiz e dos discursos que proferi. Eles realmente são homens bons, mas eu aqui estou para lhe agradecer, porque eles falam a respeito de mim. E você tem feito aquilo que eu então indiquei. Você tem vestido aos companheiros que estavam nus. Você tem alimentado aqueles outros que necessitavam de pão. Pensa e cuida das feridas daqueles outros que estão doentes. Aconselha aqueles que estão passando por dificuldades. Por isso eu estou aqui para lhe agradecer. Por isso é que todos estes aqui estão para parabenizá-lo por este dia e por esta oportunidade. Nós aqui estamos porque sabemos do teu compromisso. Então, logo o Cristo acaba de dizer estas palavras, o homem acorda num assombro e vai então refletindo a respeito do sonho.
ele, naquele dia, agradeceria a Deus pela oportunidade de vivenciar o Evangelho. O outro dia seria inteiramente dedicado a visitar outras tantas famílias para continuar fazendo o bem. A mensagem de Jesus é a mensagem de redenção da humanidade. Ele é considerado o nosso Salvador porque as suas instruções, porque a forma como conduz a cada um de nós é a forma que nos inspira e é o Evangelho que precisa ser vivenciado por cada um de nós enquanto criaturas humanas. A mensagem do Espiritismo é a mensagem do cristianismo redivivo. É a mensagem de analisarmos cada uma daquelas palavras, de analisarmos os seus atos e tentarmos imitar a figura de Jesus, amando como Ele, perdoando como Ele, acolhendo aos nossos companheiros sem se interessar pelos seus erros, mas seguindo com eles no caminho do rumo da transformação da humanidade. Todos nós temos inúmeras possibilidades de fazer diferente. Teremos inúmeras possibilidades de fazer um pouco mais, de amar um pouco mais, de, em mais uma circunstância, tentarmos conduzir os nossos companheiros e assim então lhes estimular para o bem. Essas possibilidades estão ao dispor de todos nós e o Espiritismo nos estimula para que sejamos aqueles que continuamos a mensagem de Jesus. Então, a nossa mensagem é a mensagem de identificarmos Jesus como sendo o condutor das nossas almas, mas como sendo também o guia e modelo das nossas vidas, dos nossos comportamentos e das nossas ações. Então, transformemos o Evangelho não apenas nas palavras, pensemos nele, acima de tudo, como os nossos próprios atos e de que maneira poderemos praticá-lo entre as criaturas humanas. E assim, agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradeçamos a Ele a oportunidade que nos dá de o conhecer e de conhecer o seu Evangelho. Fazendo assim, vamos encerrando as nossas reflexões, desejando a todos muita paz e fazendo a nossa oração, pedindo sempre a Deus para que possa nos abençoar e pedindo a Jesus que conduza-nos e nos guie no caminho da redenção, no caminho da melhora, da transformação íntima, e de que esteja conosco em todas as circunstâncias, nos abençoando e nos iluminando. Que assim seja. Pedimos então a todos os companheiros que possam orar pelo bem da humanidade, que possamos orar pelos nossos irmãos, a fim de que o ano que se renova traga-nos também novas energias, traga-nos também novas possibilidades de crescimento. Muita paz para todos.